Mano, nessa época eu tô voltando a assistir uns desenhos, uns animes que eu via na minha infância, e um deles foi Death Note. E como eu fui. Ultimamente eu tenho voltado a ver uns vídeos de Naruto e Death Note, porque apareceu nos meus recomendados. E entre eles me foi recomendado um canal muito bom, mano. E um vídeo dele me interessou muito, que é o Light Foi Sortudo, do Zé Renacho. Então vamos assistir aqui, porque, mano, esse canal é muito bom. É tipo, nossa, é genial esse canal. Influenciável. Esse sou eu na época que eu conheci Death Note. Que tenha mudado muito de lá pra cá. Em 2007, uma amiga me falou de um anime que o cara escrevia o nome das pessoas no caderno e o coração delas parava. Eu achei que era um anime shoujo e que quando ele escrevia, o coração da pessoa parava por amor. Ele dava uma, sabe, aquele negocinho e eles começavam a se apaixonar. Só que Death Note é bem longe disso. Até que os animes que eu Porra, assistia seria eram um pirata que foda. estica, um ninja de roupa chamativa e um cara que grita até ficar louro. Então Death Note tinha uma premissa muito diferente de tudo que eu tava acostumado. Nessa época eu assistia o quê? Eu nunca fui muito de assistir anime, pra ser sincero. Eu não sou muito fã de anime. Eu tinha assistido Naruto, que eu não gostei do final e eu nunca tinha terminado. Dragon Ball e Pokémon se contar, mas é mais desenho, né? Comecei a ver e vamos para uma explicação que eu já dei em outros episódios sobre a minha pronúncia do nome das coisas. Eu chamo o Light de Raito, porque quando eu via, na época dos fansubs crianças, a gente não tinha o nome dele escrito como Light, porque ninguém sabia que era Light. As pessoas escreviam Raito, R-A-I-T-O. Então eu chamo o Light, o Light de Raito. Eu só descobri que era Light quando o mangá saiu. Então me perdoem de antemão. E outra coisa. Uma coisa, as pessoas que traduziam, faziam a legenda, eles não liam, tipo, como era escrito o nome? Tipo, eles ouviam eles falando Raito e escreviam Raito, ao invés de, tipo, ler que tava escrito Light e escrever na legenda Light? Tipo, isso que eu não entendo, tá ligado? Essa parte aí. Mas ok, não me incomoda. Que se você fala Light, você tem que chamar o Boruto de Bolt, porque o nome do Boruto é Bolt, só que é falado Boruto em japonês. Então ou você. Ah, nossa, ele já me explicou tudo já. Porque Boruto é escrito Boruto e em japonês eles falam Boruto, só que significa Bolt. Eu entendi, eu entendi. Caralho, que merda, mano. Então, tipo, é escrito Raito por causa que tá em japonês. Entendi. Fala Bolt ou você não fala Light, os dois não dá. Agora vamos do início, porque a abertura de Death Note já deixa claro que não é um anime de ação. E as únicas pessoas que estão tendo ação nessa abertura são o editor e o cameraman. Porque a maioria dos takes são o Raito parado pensando, o Raito e o L parados pensando em algum lugar perigoso, tipo o topo de um prédio ou dentro de uma linha do trem. O Ou que cenas salva que essa nunca vão abertura é a acontecer no música. anime. Porque tem uma cena que mostra o Raito sendo empurrado por uma lufada de vento. Eu nunca usei a palavra lufada na minha vida. O Raito sendo empurrado por um monte de vento. Isso não tá no desenho, você não precisa disso. Toei, Death Note é bom sem precisar mentir. E finalmente vamos falar do Raito. Ele é feito pra ser maneiro, extremamente maneiro. Ele é tipo o Sasuke, o Shoto, o Levi, o Chopper, que são personagens que você vê e pensa, putz, eu quero ser esse cara. É isso aí que eu quero pra minha vida. Esse é o Raito. Só que É aqueles personagens que é pra você, adolescente. Quer dizer, adolescente? Criança, vai. Porque pré-adolescente não existe. Você se identificar e falar, nossa, eu quero muito ser ele na escola. Porque você pensa que tudo que você viveu vai ser sua vida toda. Mas na real é tipo um nada da sua vida e depois de um tempo você nem vai lembrar de nada daquilo. Felizmente pra ele, em poucos episódios é apresentado pra gente uma letrinha preta num fundinho branco. E aí, automaticamente, quem era ele? Perto do maior detetive do mundo. Foi ali que vários fãs do Raito migraram pro L. Eu incluso. E muita gente acha que o Raito ganhou do L só porque ele morreu. E essas pessoas estão certas. Ele ganhou do L. Spoiler de 2007. Perdão, criança. Troy e Gabriela ficam juntos no final de High School Musical. Ups. Desculpa. Mas se coloca no lugar do L. Pensa, era um cara que estava tendo que lidar com o sobrenatural. Era um cara que estava acostumado a lidar com gente normal.
coisas normais, ele tava no anime normal. Só que, de repente, ele tinha que lidar com o deus da morte. Se fosse pra ele ter que lidar com o sobrenatural, era mais fácil ele ter chamado o Yusuke, do Yu Hakusho, porque ele é um detetive espiritual. Mano, era, tipo, impossível pro L conseguir. Tipo, o Light, ele tinha coisa demais, mano. Era ridículo. Eu lembro que o que me deixou muito irritado, mano, quando eu tava vendo pela primeira vez. Irritado, eu vi com 11 anos, então era normal, né? Foi que, tipo, o Ryuk falou: Ah, eu não vou interferir com nada. Mas daí, tipo, nos momentos lá, ele interferia. Tipo, quando lá. Eu não lembro o nome dela, não vou lembrar. Falou, tipo, entregou lá o nome pro Light, o nome dela lá no papel, e o Light escreveu, tipo, o Ryuk, ele só foi lá e riu, tá ligado? Tipo, e tipo, entregou na hora que ela não tinha dado o nome verdadeiro. Tipo, ele interferiu pra caralho. E sem contar nisso, ele tinha, tipo, a Misa, que era uma pessoa aleatória que por algum motivo era gamada nele, e tinha, por coincidência do destino, um Shinigami que era mulher, né? Era Rei, alguma coisa assim, apaixonada por ela. Mano, um monte de coisa. O L tinha diabetes e uns policial inútil. Que o L não é. Só que o L queria a glória só pra ele e ele não quis apostar esse trabalho, apostar esse job na mão de outra pessoa do sindicato dos detetives. E aí ele morreu por isso. Agora vamos ver o que tinha do lado do Raito. Ele tinha uma maneira de matar pessoas que era irrastreável, não deixa provas, não deixa nada. Ele tinha um deus da morte junto com ele. Ele tinha o olho do Shinigami por causa da missa, que também tinha outro deus da morte, que também tinha outro caderno, e esse deus da morte dela ainda fazia o que fosse necessário pra proteger ela. E era trabalho remoto. E era um trabalho remoto, ele podia fazer isso de qualquer lugar. É um absurdo, mano. É, o cara trabalha de onde ele quiser. E o L tinha o quê? Provavelmente diabetes. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, o Raito foi pego. Era pra esse anime ser um OVA, ser um filme, ter terminado em 4 episódios. Porque o L cola no Raito no episódio 5 e consegue diminuir o número de suspeitos de qualquer pessoa no planeta pra um adolescente de franja em 2 episódios. Lembra que eu falei que o Raito... Porra, mas a cena da TV é muito foda, né, mano? Nossa, eu acho que é a melhor cena de Death Note, sem sombra de dúvidas. Aqui o L aparece pela primeira vez de verdade na TV. Ali eu acho que todo mundo que viu o adolescente ficou: Uou, que foda o L. A gente nem tinha visto ele. E também a gente achava da hora o cara, o Smeargle, mano. O L pareceu o Smeargle e a gente achava ele a pessoa mais foda do mundo. Perde os fãs pro L? Então, a gente tem que falar do show de abertura que o L faz. Ele bota um cara na televisão pra fingir que é ele, que ele tá falando pro planeta inteiro, pra poder atiçar o Raito a matar ele. Aí o Raito fica nervosinho, porque tá mexendo com o ego dele, e aí ele escreve e mata. Quando ele mata, nossa senhora, quando ele faz o Lindy L. Taylor virar Shinigami de saudade, aí a tela muda e aparece um fundo branco com uma letrinha preta e uma vozinha robótica que fala: essa transmissão não está sendo pro planeta inteiro. Ela está sendo apenas para a região de Kanto, no Japão, que é onde foi o primeiro crime. Na moral, nessa hora, o Raito e o Giovanni da equipe Rocket devem ter trancado o Ryuko. E foi nesse dia que todo mundo entrou no site dafonte.com para procurar qual era a fonte que esse homem estava usando para escrever esse L extremamente maneiro. Porque eu usei no MSN. Eu usei. Eu tinha um Pô, Z. eu não sou dessa Um Z época. estilizado. Eu usaria o L mesmo, porque eu posso. É, você pode, né? Nesse dia eu criei um fake no Orkut também, que era o L. Eu também tinha um fake do L. Aí tinham as 8... Quantas fotos podia botar? 13, sei lá. 12. 12, era... Eu sou a justiça, não sei o que. Eram várias fotos do L, assim. Eu tinha uma família no Orkut, inclusive. Eu era casado, etc. E eu também... Casado até hoje. É, não, eu nunca terminei. Eu devo estar casado até hoje no Orkut. Se o Orkut não existisse, eu ainda estava casado. E aí, eu botei meu subnick na MSN também como... Ah, que eu sou o maior detetive do mundo, não sei o quê. Isso durou, tipo assim, 3 dias. Que foi o tempo de eu começar a ver Full Metal Alchemist e a minha personalidade virar do Mustang. E o Raito tinha uma coisa muito importante. Sorte. Ele tinha muita sorte. Tinha. Ele tinha muita sorte porque ele não tinha pais que são invasivos. Porque, por exemplo, quando ele conhece o Ryuko, ele grita. Ele... no quarto dele. Era pra mãe dele ter subido a escada, aberto a porta. O que tu tá gritando? O que tu tá gritando nessa hora? Eu tô lá embaixo vendo novela, tu começou a gritar por quê? Nossa, papo reto.
Nossa, papo reto, era conversa de 1000 anos. Tá vendo? Você é assim por causa desses jogos que você joga. Tá vendo? Você é assim porque você não sai de casa. Tá vendo? Você é assim por causa dessas pessoas que você anda. Tá vendo? Você é isso por causa dos filmes que você assiste. Tá vendo? Você é assim por causa que você não arruma seu quarto. Tá vendo? Você é assim porque eu mandei você lavar o banheiro e você falou que você vai lavar amanhã. Esse caderno aí, caderno preto com coisa escrita, que isso? Tu tá metido com esses negócios de anime. E aí ela pega o caderno, vê o Ryuko também, proíbe ele de ser assassino. E aí o Raito já podia pegar a lapiseira, parar aqui e fazer o encerramento. Já podia parar aqui já na pose, que ele fica no encerramento inteiro aqui parado. Quando ele bota o grafitinho na porta, pra quando alguém abre a porta, o grafite quebrar e ele saber que a pessoa entrou no quarto dele, até Nossa. parece que a mãe Que sujeira é essa que tá no chão, moleque? Tá achando que aqui tem empregado? Nossa, ia ser 1000 conversas. dele ia chegar, olha só que eu não sou empregado de ninguém não, hein? Não sei quem é, mas tem alguém aqui que tá quebrando grafite no corredor. Não vou limpar, alguém vai limpar. E ela entra no quarto e ela vê o caderno. Sabe assim? Minha mãe, ela sempre, quando fala, tipo, ela sabe que foi, tipo, o meu pai que não limpou uma coisa, ela fala, vocês não limpam. Ela nunca, tipo, cita quem fez. Mesmo quando ela sabe quem fez, ela sempre fala, vocês. Eu, minha irmã e meu pai, ela sempre fala, vocês, tá ligado? Nunca que ela, tipo, deixa... Nunca que ela fala você, ou, eu sei que foi você. Tipo, não, ela fala vocês. Era uma questão de... Quando ele fez aquele negócio que ele aprendeu, provavelmente no YouTube ele finge que não foi, que ele bota um negócio, um fiozinho assim, que é dentro da gaveta, que se você abrir Ele errado, a aprendeu gaveta no quebra, manual do estoura. mundo. A casa dele, ele ia chegar da escola, a casa tá queimada. Porque a mãe dele ia achar o comportamento dele esquisito, jogando grafite no chão, ela ia tentar ver o que é, ela ia abrir a gaveta e estourar o quarto. Eu não vou limpar! Eu deixei lá pra tu limpar. Ia ser isso. Toda vez ia ser isso. Aí, É ela verdade. pega o caderno. Toda vez. É por isso que acontece no Japão, não no Brasil. Porque no Brasil isso nunca ia acontecer. Não ia mesmo. Ele não ia ter onde esconder. Eu, às vezes, voltava da escola, o meu quarto tava mudado de posição. Imagina se essa mulher... Se a minha mãe é a mãe desse moleque. A minha mãe adivinhou que eu atirei com um estilingue no topo de uma porta. Sem só de olhar. Acho que ela nem sabia que eu tinha um estilingue. Teve uma vez que eu comprei um shuriken e eu ficava jogando o shuriken no fundo do armário. Tal, pau. E aí o armário ficou estragado, o fundo. E aí eu comecei, isso é verdade, tá? Aí eu comecei, durante vários dias, a pegar a roupa de cama pra ajudar minha mãe. Eu nunca fiz isso, eu do nada comecei a fazer. Aí Nossa, a minha mãe... toda criança, quando estraga alguma coisa e depois, tipo, tenta esconder, sempre vai fazer de tudo pra que, tipo, o pai nunca vá naquele lugar que você escondeu o negócio. Tipo, teve uma vez que eu quebrei uma mopa e eu deixei num quartinho na garagem. E, tipo, eu fazia de tudo pra minha mãe não ir lá. E, tipo, quando ela ia, eu falava, deixa eu te ajudar, mãe. Ha, 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 ha. E eu ficava vendo sempre onde é que ela, tipo, olhava e ficava, tipo, tentando deixar mais escondido a mopa que eu tinha quebrado. Mopa é tipo um esfregão. Pesquisa se vocês quiserem saber o que é uma mopa. foi lá e abriu o armário. Por quê? O meu comportamento estava estranho. Ele não pega roupa de cama, que tanto ele pega roupa de cama. Eita. Ele não pega roupa de cama, que tanto ele tá pegando roupa de cama agora. Ela foi lá e viu a parede toda furada de shuriken. Então assim, acho que esse moleque ia conseguir esconder esse Death Note no Brasil? Não ia. Isso aqui é uma coisa boa de contar também, que eu uma vez tava vendo Death Note no meu quarto, e aí o meu pai, ele tava jogando água benta pela casa, né? Às vezes ele fazia isso, ele molhava assim a mão e pum, pum. Aí eu tava vendo Death Note, ele pegou e jogou água benta em mim. Não por eu estar vendo Death Note, ele só jogou água benta em mim mesmo. Eu me assustei, porque jogaram água em mim, enquanto eu tava vendo o negócio. Aí eu me assustei, o que é isso? Ele é água benta. E aí ele viu na tela, tava naquela pausa do Death Note, que aparece as regras do caderno. Puta, como a gente conversou esse dia, meu Deus do céu. A gente teve uma conversa seríssima dia. É por isso que ele é assim. Mas eu também tive essa conversa. É por isso que ele é assim no dia que eu quis botar farofa no bacalhau no Natal. Porque não pode, aparentemente. E é por isso que eu sou assim. E daqui pra frente a gente tem essas várias conversas vezes essa falta de mais interrupção dos pais do idiotas Hyde, que fazendo todo o mundo anime já ser teve, empurrado pra mano. frente e durar Nossa, 37 é a episódios. coisa mais... Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, ele espera. Porra. Ele espera um pouquinho, você espera também. Olha Acho só, que todo mundo já considera se teve. inscrever no canal se você não for Quer dizer, inscrito, todo deixa mundo, like, se você é comenta, etc. brasileiro, Faz todo aquele procedimento provavelmente. que você já sabe qual é, porque você escuta isso a sua vida inteira. Se puder, vira membro do canal, porque isso também ajuda. Caso você goste de qualquer projeto que eu faço. Eu gosto dos vídeos curtos. Vira membro, me ajuda. Eu gosto desses vídeos aqui. Vira membro, me ajuda. Eu gosto do podcast que você vai... Vira membro, me ajuda. Não importa o que eu faça. Vire membro, porque isso ajuda muito. Quando eu Ou puder, apoia eu no acho que eu Apoia-se. quero ser membro Perdão desse por ter canal. interrompido, juro Quero que não vai se aparecer repetir nesse vídeo. Nos próximos vai. Então, obrigado. Mas Beijo. não Até mais. posso. E
que agora o maior inimigo do Raito que é quem? O ego. O coitado, ele não é burro. Eu já vi muita gente falando, porque o Raito é burro. Ele não é burro, coitado. Ele é criança. Ele é uma criança que cresceu ouvindo, você é o melhor aluno do Japão, você é muito inteligente. E ser inteligente no Japão faz diferença. E aí, Caralho, você é olha muito ele sem bonito, olho não sei ali, o quê. mano, na Sendo imagem. bonito e inteligente no Japão, esse moleque já era um deus antes de ser um deus da morte. Só que ele é criança, ele só tem 17 anos e aceitou virar o Shinigami. Ele virou literalmente um deus da morte. Sabe quem com 16 anos virou um Shinigami também? O Ichigo. E aí por que ele escondeu isso Eu tão nunca bem? Porque vi. ele não é egocêntrico. Eu nem porque ele não sei quer qual se que é o nome provar, desse tipo diferente de do Raito. Mas ele não desenho. tinha como saber também que ele ia ser procurado pelo Batman de pijama, né? Que o maior detetive do mundo de manga longa branca ia estar procurando ele. Inclusive, isso deve ter feito a Riachuelo estourar em venda na época, Mano, porque como todo mundo será queria que fazer eles cosplay do L. pensaram Todo no mundo queria design ser o L. do E a L? camiseta de manga branca foi uma época que eu nunca mais vi pra Sério, vender. não Eu faço demorei pra comprar a ideia. minha. Não sei se você sabe, eu durante muito tempo, acho que eu tenho que expor isso aqui também. Durante muito tempo eu usei a roupa de manga longa, isso aqui, e eu usava o All-Star enfiadinho no pé, igual o L usa, como se fosse uma pantufa. Sentei na escola, abaixadinho, sentei. Atendi Nossa, telefone. não. Agora eu tenho que falar uma coisa que me deixou com raiva, mano. Lá em 2014, quando eu tinha o meu primeiro computador, eu não tinha uma cadeira. Eu tinha um banco que era feito de cano, aqueles canos plásticos, e a parte de cima dele, onde você sentava, era de palha. E, tipo, ele era muito baixo pro computador. E como eu era, tipo, criança, eu tinha só 8 anos, eu não conseguia, tipo, sentar e ver o monitor direito. Então eu sentava igual o L, mano, pra poder mexer no computador. Só que a questão é, nessa época eu não tinha visto Death Note. Eu só fui ver Death Note com 11 anos. Então, mano, depois que eu vi Death Note, eu fiquei muito incomodado com sentar desse jeito por causa que ficava parecendo que eu tava tentando imitar ele. Só que como eu sentei daquele jeito por muito tempo, por tipo uns 2 anos, até hoje às vezes eu sento assim, porque ficou, sabe? Era um costume que eu fazia porque eu mexia muito no computador. Hoje em dia eu já não faço mais isso, graças a Deus. Mas só isso mesmo, um trauma aí de infância. Mochi mochi, assim, atendi. Fiz, eu era igual aquele moleque da novela, que teve uma época que tinha um moleque cosplayer na novela, que falava, dai jobu, mãe, dai jobu. Igualzinho, era a mesma coisa. Você comeu muito doce também? Eu tinha 17, comia. Eu e o Rodrigo, a gente ia na hora do intervalo, a gente ia comprar doce na Casa do Biscoito, aqui em Nova Iguaçu, e eu comprava uma barra de chocolate e mordia só a pontinha. Igual o Melo, não comia igual ele, comia igual o Melo. O Rodrigo queria ser o Raito, então a gente tava ali nesse lugar. Saudade. Nossa, graças a Deus eu não passei por isso. Nossa, senão ia... Nossa, ia me perturbar de noite, mano. Graças a Deus eu não passei por isso. Eu nunca imitei personagem de anime na vida real. Amém. Pra não ser injusto com o Raito também, na primeira vez que eu vi ele girando a lapiseira, eu procurei no YouTube, Pen Trick. A primeira vez que a lapiseira caiu no chão, eu parei. Não podia ficar gastando grafite desse jeito. Eu não sou igual a ele, que posso botar grafite na porta e deixar lá, né? A gente tem que economizar. E é por não saber que o L, o maior detetive do mundo, ia procurar ele, que ele dava esses moles, que não pode ser considerado mole, pô. Coitado do moleque que estudava o dia inteiro. Chegava em casa na hora do Jornal Nacional, era a hora que ele tinha pra escrever o nome do pessoal. Erro esse que você, Ricardo, que mora em São Paulo, provavelmente também cometeria. Tu ia acordar, ia ver o Bom Dia São Paulo, e escrever o nome de um pessoal, e ia pra escola tranquilo, porque o teu maior inimigo é quem? Peçanha. Tu acha que o Peçanha vai te pegar sem saber que você tá escrevendo o nome dos outros? A não ser que o L estivesse atrás de você. Aí é outra história. Porque... Pô, mas, mano, vamos ser francos aqui. Todo mundo já pensou em ter o Death Note quando assistiu Death Note. Mas, mano, ninguém ia usar que nem o Light. Tipo, porque, mano, não vale a pena usar que nem o Light, tá ligado? Mano, o Death Note, ele é um bagulho extremamente roubado. Você pode fazer a pessoa morrer de qualquer forma e fazer, tipo, você pode mandar ela fazer o que você quiser antes dela morrer. Você tem noção que roubado que isso é? Sério, isso daí é a coisa mais roubada do mundo. Podia... Mano, nem vou falar porque é crime isso que eu vou falar, mas... Você pensa e você já vai, tipo... Caralho, dava pra fazer isso, né? Porra.
tá sendo perseguido por um policial normal. Falar assim, dava pra pegar um ricaço que é famoso na internet, colocar o nome dele no caderno e falar pra ele depositar todo o dinheiro dele em, tipo, uma cidade, igual o outro cara lá do Death Note fez. E daí, tipo, nunca iam saber quem foi que fez aquilo, tá ligado? E pronto, mano, você ia tá rico pra sempre. Daí quando o seu dinheiro acabar é só você fazer outro ricaço fazer isso. Pronto, você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Olha que maravilha. Porra. E não pelo Sherlock Holmes de pijama. Em alguns episódios de 20 minutos, o L sobe as vendas de Riachuelo, sobe as vendas do Vênus, descobre que o Raito tá no Japão, descobre que o Raito é um estudante, descobre que ele tem acesso a informações da polícia e depois cola no Raito, porque ele sabe que é ele. E tudo isso ele faz o quê? De home office. As coisas dão errado pro L quando ele começa a sair de casa pra ir atrás do Raito, ele começa a trabalhar com os policiais do Japão, que aí quando ele começa a ter colega de trabalho, começa a trabalhar sem ser remoto, como é que é o nome? Presencial, é aí que as coisas dão errado. Porque quando era só ele e o Atari, que é o Alfred dele, você nunca viu ele tendo um acidente de trabalho. O cara se sujeita a ir pra faculdade junto com o Raito. O maluco é o maior detetive do planeta, com 24 Porra, anos, é uma vida verdade, inteira eu pela não, frente, nem e ele lembrava se que ele ia sujeita pra a isso, ter mano. que ir pra chopada e ser calouro. Olha a vida desse homem, olha o que esse homem está passando por esse trabalho. Mas foi importante, porque tudo que o L fala mexe com o psicológico do Raito. O L não pode falar nada, que o Raito já fica... Meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Tem um episódio que eles vão jogar tênis, né? Nossa, esse episódio é ridículo, mano. Nossa, esse... Não o episódio em si, mas essa cena em específico, ela é a coisa mais ridícula, mano, do Death Note. Nossa, mano, o Light, tipo, chapadão. Ai, meu Deus, será que eu ganho ou eu não ganho? E o L ali, tipo, O Raito tá todo vestidinho, todo aciado, com roupinha de tenista, que parece que ele saiu do Prince of Tennis e foi pro Death Note. Nem parece que ele era do Death Note. E o L tá de calça jeans, camisa de manga e descalço. Aí eles vão jogar tênis, eles estão jogando e o Raito tá. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Será que se eu ganhar ele vai descobrir que eu sou o Kira? Mas se eu perder ele também vai achar que eu sou o Kira. Então eu preciso ganhar de uma maneira que ele não descubra que eu sou o Kira. Irmão, esse cara dorme 2 horas por dia. Esse cara, a alimentação dele se baseia em doce e café. Esse maluco tá lutando pela própria vida, fazendo esse cardio que é jogar esse tênis. Tu acha que ele tá pensando? O L devia estar se afogando no próprio suor. Já tava num ponto que ele já devia estar vendo o Ryuko puxando a mão dele pra levar ele pro outro mundo. E essa parte que eles estão juntos faz acontecer um monte de momento que é constrangedor, que é tipo assim, o L faz uma pergunta e aí o Raito vai pensar na pergunta que o L fez. Só que o Raito pensa bastante, ele é um cara que toma seu tempo pra pensar. Então se você tirar o pensamento do Raito da cena e deixar só a cena, ele tá parado por uns 3 minutos olhando pra cara do L, tipo... completamente parado, mó climão. E se eu sou o L, isso pra mim já é uma confissão. Porque às vezes o L chegava e perguntava: bom dia lá, o Raito, tudo bem? Aí ele... olha aí, ele ia falar Light. Ele ia falar Light. Eu também quase falei Raito aqui, mano. De tanto ouvir Raito, eu quase falei Raito. Porque também não é um nome zoado. Soa bem, tá ligado? Bom dia. Não, isso. E pensa, e pensa, e pensa. Irmão, pra mim isso aí já pode algemar. Pode algemar e pode levar. Ele tá pensando muito. Dá muita pena do L nesse anime porque ele sabe que o Raito é o Kira. Ele só não tem como provar, porque, novamente, ele está lidando com o sobrenatural. Pode falar o que quiser, mas o Raito tem muita ajuda de muita gente. Por exemplo, o L entra na casa do Raito e enche a casa de câmera. Aí o Ryuko descobre onde estão as câmeras. O Rei Pemba tá seguindo o Raito. Aí o Ryuko vira pro Raito e fala: olha só, não cabe a mim falar isso não, hein? Mas tem um cara te seguindo aí há alguns dias. Aí descobre do Rei Pemba. A esposa do Rei Pemba dá a identidade dela pro Raito ver quem ela é. Aí na hora que ele olha, o Ryuko ri. Ou seja, não é o nome de verdade dela. Aí ele, não é ela. Descobriu o nome dela de verdade. Essa cena me deixou com uma raiva do Ryuki, mano. Porque, tipo, esses dois aí, mano, ela e o outro cara lá que o Light matou, tá ligado? Eles, mano, eles não tinham nada a ver, eles eram, tipo, inocentes. A única coisa que eles estavam fazendo era o trabalho deles, tá ligado? Essa daí foi a parte que, tipo, eu comecei a não gostar nem um pouco do Light. Sério. Antes eu até gostava dele, tipo, um pouco. Mas daí eu fiquei, mano, esse cara aí que se foda ele.
Essa parte aí que eu não gostei dele nem um pouco. Verdade, boa, boa, boa. O Raito pode Achei esquecer paia. quando ele quiser que ele já teve o caderno. A Ai, Missa tava ajudando achei ele e ela tem um Shinigami porva. que faria qualquer coisa por ela. E ainda tem o lance da Nossa. Missa ter. A Nossa, Missa tava volta, ajudando volta, ela. peraí. Verdade, boa, boa, boa. O Raito pode esquecer quando ele quiser que ele já teve o caderno. A Missa tava ajudando ele e ela tem um Shinigami que faria qualquer coisa por ela. E ainda tem o lance da Missa ter os olhos do Shinigami. Que tem um episódio que a Missa olha pra cara do L, vê o nome do L, mas ela esquece porque ela é alívio cômico. Ainda Nossa, essa daí é outra parte que, tipo, eu não gosto de Death Note, mano. A Misa, que é um personagem que tem, tipo, um Shinigami, uma Shinigami, sei lá, eu não lembro, e ama ela, e ai. E daí ela ama o Light, porque é assim, mano. E daí, né? Parece que foi um personagem feito pra matar o L. O L, ele é muito inteligente e ele já tem certeza que é o Light, é o Kira, porque ele deu muita brecha. Como é que a gente vai fazer pra, tipo, o Light não ser pego e derrotar o L pra gente poder prolongar mais? Vamos colocar esse personagem aí, mano. Esse personagem aí que vai ter o objetivo de ajudar, mas não tanto o Light matar o L. Tipo, parece que foi só isso que foi feito, mano. A Misa e Rei, mano. Nossa. Não precisava. E daí, por efeito cascata, teve que veio aqueles dois órfãos lá, mano. Que literalmente ninguém gosta deles. Ainda bem. E ela tava ali também pra popularizar aquele estilo de roupa que ela usava, que eu esqueci o nome daquilo. Fora que o L, coitado, quando ele bota a polícia do Japão pra trabalhar com ele, e acaba Não, aquele esses daí são os misticismo de, meu Deus, inúteis. é o L. Nossa, quando as Sério, pessoas esses começam a conhecer o policiais L, aí eles são uns começam a bosta. questionar os métodos do L que deram certo até ali. Se ele chegou onde ele chegou, foi graças a ele mesmo. Aí os caras começam, não sei se o L tá certo não. Senhor Soichiro Yagami, que tá falando isso, mas o teu filho é o Kira. Tu não sabe? Será que Papo o L está reto. certo? Irmão, vai cuidar da tua família. Vai dar um jeito no teu filho. Mas aí não. Ele vai questionar o L. O único que salva é o Massuda. Guarda o Massuda. Lembra do Massuda? Não, O Massuda é aquele policial bobinho, que é alívio cômico também. eu não lembro desses personagens B do... B. O Massuda, personagem B. Ué, não é não? Pior que o nome dele é Matsuda. Aí, tá vendo? Viu? Personagem B. Perdão, Matsuda. Matsuda é o cara do Pokémon. Em vários momentos o L podia ter pego o Kira e provado, olha só, ele é o Raito. Acabou o episódio, acabou o desenho. Só que o desenho tava dando dinheiro porque ele era um formato de anime que ainda não tava muito em alta, que é o anime que não é pra quem gosta de anime. É um anime pra todo mundo. Ele é pra toda a família, maior de 18. E aí, você tinha esse problema... Pô, mas eu tenho saudade de anime nesse estilo, mano. Anime que não é pra quem tá, sabe, no mundo dos animes. Porque eu nunca fui uma pessoa que, tipo, entrou muito no mundo dos animes. Já, tipo, tentei entrar por, tipo, uma semana. Que foi na época que eu assisti um pouco de Tokyo Ghoul e saí traumatizado. E eu nunca mais vou ver, eu só vi aquela primeira temporada. E eu só vi Tokyo Ghoul por causa daqueles rap de anime, mano. Que tava famoso na época. Daí quando eu fui ver mesmo o anime, eu não gostei. Eu não gostei nem um pouco. que, pô, tá dando dinheiro, a gente não pode acabar com isso aqui agora, não. Só que tá ficando esquisito. Porque como é que o L chega, cola no Raito e não consegue provar que é o Raito? Há 12 episódios, eles estavam jogando tênis juntos e depois iam na Starbucks. Como é que esse homem não sabe que é o Raito é o Kira? Ele sabia que era ele, não conseguia provar. O anime não ajudava ele a provar, a produção não ajudava ele a provar. E ele não tinha o que fazer porque ele achava que ele tava lidando com um anime normal. Porque a realidade dele é mais perto de um anime Slice of Life do que de um trabalho do Junji Ito. E infelizmente o L só tinha duas opções. Ou ele pegava o Raito antes da hora, acabava antes dos 17 episódios e ia ficar feio tanto pra ele como ator, quanto pra Toei, que contratou toda a equipe, fez várias diárias e não ia usar essas diárias. E a outra opção era perder pro maior inimigo dele, que é ele mesmo. Porque o cara não dormia, não pegava sol, comia doce o dia inteiro, vivia à base de café. O sangue desse homem devia ser grosso de tanto açúcar. Era uma questão de tempo pro L conhecer a Beth. Sabe que Beth, Laura? A tia Beth. A Diabete. Tigrinho. Não, vai cair alguma coisa no vídeo. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? E essa playlist aqui tem uma playlist. Nossa, esse final é perfeito. Por que você não vê esse aqui? Se inscreve no canal, vira membro.
Assina o Apoia-se. Vê a playlist. Apoia o canal. Vai que tem alguma coisa que você gosta. Clique em mim. Pra se inscrever. Clique em mim. Clique em mim! Mano,